Eu acho que eu não vou utilizar todos os meus 20 minutos, não, pessoal. São poucos slides. Bom dia a todos. Esse trabalho meu e do Cleomar, aqui do Instituto de Economia, ele versa sobre regras fiscais no Brasil. É um tema que eu gosto bastante, o Cleomar gosta bastante também. E o ano passado, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela completou 20 anos. É uma lei do dia 4 de maio do ano 2000, Lei Complementar 101/2000. E nós decidimos escrever esse texto, né, escrever esse paper sobre essas regras fiscais, sobre como vem se comportando o conjunto de regras fiscais no Brasil desde da implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. É sempre bom lembrar que o Brasil não tem só a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é talvez a mais conhecida, né, porque está aí há 20 anos, em que pese hoje em dia tem o teto também que divide com ela as atenções dos especialistas, mas o ambiente de regras fiscais no Brasil é bastante amplo. Né? Ele contempla a Lei 4.320 de 1964, que vai versar sobre a contabilidade pública. Né? Portanto, na apresentação anterior, quando o Cristiano mostrou os dados dele, aqueles dados eles vêm de uma legislação que é anterior, inclusive, a essa Constituição, que é a Lei 4.320. Você tem a Constituição, a própria Constituição ali no capítulo que versa sobre finanças públicas, e em vários outros capítulos esporádicos há menções a despesas e receitas públicas, mas ali no artigo 165, 167, até o 169, você tem alguma coisa de regra fiscal, você tem a regra de ouro, né, que é o artigo 167 da Constituição, que limita o crescimento do endividamento público. Do endividamento público, as despesas de capital. É bem verdade que essa regra no Brasil ela nunca foi cumprida ao certo. E aí você tem, em 1998, né, a proposta do anteprojeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai ser aprovada em 2000, após o acordo com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, e após a instituição do regime de metas primárias, de metas de resultados primários. Então, essa é a história das regras fiscais no Brasil até a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você já tinha um arcabouço institucional anterior, o paper um pouco que conta essa história, narra essa história, e você tem uma avaliação das finanças públicas pós-lei de responsabilidade fiscal. Mas eu vou passar os slides para não ficar muito repetitivo aqui. E você tem uma vasta literatura aí dedicada a discutir regras fiscais, aí não só no Brasil, no mundo como um todo. No Brasil, boa parte dos trabalhos empíricos que versam sobre regras fiscais, eles vão se debruçar sobre entes subnacionais, sobre estados, sobre municípios, como o Cristiano muito bem acabou de fazer anteriormente. Mas você tem trabalhos teóricos, né? Eu poderia aqui citar alguns. O primeiro trabalho que eu citaria seria o trabalho do Robert Lucas com a Nancy Stokes, de 1983, né? No qual eles vão apresentar ali algumas características das regras fiscais, mas vão argumentar que regras fiscais elas podem acabar com a função estabilizadora da política fiscal no ciclo. De forma que, quando você tem o ciclo recessivo, a política fiscal normalmente é utilizada para estimular a economia e fazer com que esse ciclo seja curto, ou seja, menos intenso. Um outro trabalho do começo dos anos 90, do Alberto Alesina, que é um autor que eu gosto muito, vai versar sobre os custos das regras fiscais para os pactos sociais firmados nas democracias. Né? Porque o processo orçamentário em regimes democráticos ele está umbilicalmente ligado ao processo político. Né? E isso é formalizado em cartas constitucionais que formalizam os pactos sociais de cada sociedade. E regras fiscais, muitas das vezes,
elas acabam sendo ali um obstáculo a essas metas sociais, esses pactos sociais, então a Lesina vai discutir isso. Mas você tem ali argumentos que possam corroborar com a importância dessas regras fiscais no ambiente normativo de uma macroeconomia. E talvez o argumento mais utilizado pelos autores seria o do Buchanan e do Richard Wagner, que defendem as regras fiscais para que elas possam blindar o equilíbrio macroeconômico das economias, né, das sociedades, de, primeiro, interferências políticas que possam causar distorções nas democracias, porque políticos têm o incentivo de manipular o orçamento visando maximizar a sua possibilidade de reeleição, e, em segundo lugar, protegendo a economia de desequilíbrios como hiperinflação, hiperendividamento público, excesso de burocracia, expansão do tamanho do governo em termos orçamentários sobre a sociedade. Mas esses são alguns trabalhos, não vou me lembrar de cabeça de todos, são alguns trabalhos, talvez os mais importantes, que versam sobre esse assunto. No paper nós temos aí muitos trabalhos empíricos, tem o George Kopitz, que é um autor importante, foi do Fundo Monetário, tem alguns trabalhos que avaliam a proliferação de regras fiscais, como o trabalho do Casals, de 2012, existem muitos. Então, no Brasil, eu já contei mais ou menos essa historinha, eu vou pular esse slide aqui para o nosso moderador ficar contente, viu? Eu vou apenas dizer que após a lei de responsabilidade fiscal, apenas complementando o que eu disse anteriormente, após a lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal ela corrige muita coisa na dinâmica orçamentária brasileira. Mas ela deixou um gargalo. A lei de responsabilidade conversa sobre indivíduo em nível federal, isso é o que mais importa, porque a proporção da dívida do setor público federal é muito maior, a responsabilidade fiscal deixou isso passar. Houve a tentativa de se estabelecer um projeto para estabelecer um limite para a dívida pública do governo federal, que seria 650% da receita corrente líquida. Isso foi tentado no final dos anos 90, mas esse projeto não vigorou, e o fato é que isso nunca foi implementado. Há uma discussão importante nessa que são as instituições de enforcement. Não basta você ter regras fiscais, você precisa ter instituições que obriguem os governos a cumprir essas regras fiscais, para evitar o que nós estamos vivendo hoje. O Brasil tem aí 8, 10 regras fiscais, umas na Constituição, umas em legislação infraconstitucional, e nenhuma está sendo cumprida. Regra de ouro está sendo descumprida, teto de gastos está sendo descumprido, lei de responsabilidade fiscal sendo descumprida em vários itens, e metas primárias descumpridas, e aí você... Por quê? Porque você tem a regra é boa, mas você não tem os instrumentos de enforcement. Enfim, há uma longa história aí sobre o que se passou nos anos 2000, nos anos 2010. O fato é que o Brasil alternou os últimos 20 anos entre períodos de elevado superávit primário e a trajetória mais recente de expansão do gasto público, de expansão da dívida pública, acabou culminando no teto de gastos, que é essa regra que está muito em voga hoje em dia, porque nós não sabemos se ela será mantida, se ela será revogada, que limita, que fixa o gasto público à inflação do ano anterior, findado em julho. Então, ao IPCA do ano anterior, findado em julho. Então, portanto, não há crescimento real de despesa pública após o teto de gasto, pelo menos não a grosso modo. É lógico que tem aquela discussão de diferencial de inflação, mas eu vou seguir aqui. O que nós fizemos, o Cleomar e eu, foi uma estimação de 4 modelos, que na verdade se tornam 8, porque cada modelo desse daqui, cada equação dessa daqui, nós acrescentamos um adame para o período do teto de gastos públicos, e para avaliar se há uma mudança de comportamento em relação aos agregados fiscais nos últimos
entre 2003 e 2018, né? A nossa base de dados contempla essa periodicidade. Aí você já tem praticamente... Por exemplo, foi estimações via ARDL. O ARDL é importante porque... Perdão, gente. O ARDL é importante porque ele é capaz de estabelecer parâmetros que moldem a dinâmica de curto prazo e também de longo prazo. Então, nós conseguimos estabelecer via ARDL uma diferenciação entre o que é curto prazo, o que são choques de curto prazo que têm desviado a dinâmica do gasto, das receitas, do superávit primário, da dívida, e o que é a trajetória de longo prazo, que é o que interessa para a solvência, para a solvência financeira do Estado brasileiro. Os nossos testes, eles começam aqui com os testes de diagnóstico dos modelos RDL, isso é tradicional. Então, você começa analisando as defasagens, você vê que alguns testes apresentam mais defasagens, outros menos defasagens, e aqui você já tem as estimações aqui dos 8 modelos, né? Equação 1 com e sem dame, 2 com e sem dame, 3 com e sem dame, 4 com e sem dame. Vou me ater um pouquinho mais às especificações. A equação 1, como dito lá atrás, a variável explicada dela é o superávit primário. A equação 2 são as despesas públicas, vou confirmar, as receitas públicas, perdão. A equação 3 são as despesas e a equação 4 são as despesas discricionárias. Por quê? Esse é o debate talvez mais polêmico envolvendo o teto de gastos, que divide muitas opiniões, que é a questão de os investimentos devem ou não devem estar no teto. Então, nós fizemos uma especificação aqui exclusiva para as despesas discricionárias, não é a mesma coisa que investimento público, mas é a melhor proxy que nós temos, e para testar e ver se o teto de gastos realmente ele foi prejudicial à dinâmica do investimento público, das despesas discricionárias. Então, nós queremos ver basicamente o seguinte: as regras fiscais no Brasil, elas têm um efeito disciplinador sobre o orçamento, né? Elas têm conseguido manter a longo prazo, né, o que a econometria chama de cointegração, que é uma trajetória de longo prazo mais ou menos estável, apesar da dinâmica de curto prazo poder desviar. E segundo ponto, né, há diferenças em relação à despesa total do governo e as despesas discricionárias, que aí aqueles autores um pouco mais keynesianos vão dizer que são fundamentais para estimular o crescimento, ver efeito multiplicador, etc. e tal. Então, é basicamente isso que o nosso teste está fazendo, está tentando responder. Professor, 5 minutos. Eu já estou acabando. Então, nós temos aqui os testes de diagnóstico, que mostram aí que os nossos testes não têm problema de autocorrelação e os nossos parâmetros são estáveis. O teste passa, o teste ARDL passa. O primeiro resultado que nós temos é a dinâmica de curto prazo, a dinâmica de longo prazo, através dos bounds testing, que são os testes de cointegração. Então, nós estamos vendo aqui, através da estimação de 8 equações, que com todas as dificuldades, no longo prazo, receitas, despesas, superávit primário e dívida pública, conjunta de longo prazo, elas cointegram no longo prazo. E isso é importante para mostrar que o ambiente macroeconômico brasileiro, com todas as dificuldades, ele ainda tem sido capaz, diferente de muitas outras economias emergentes, de manter uma trajetória sadia de longo prazo das nossas finanças públicas. E aí, analisando aqui o longo prazo, né, os parâmetros de longo prazo, nós temos aqui que tem algumas coisas atrapalhando a minha visão da tabela, mas nós temos aqui, basicamente, que a significância estatística em vários parâmetros aqui do superávit primário, com e sem dame. Nós conseguimos ver aqui que a dame do teto ela não é significativa no caso do superávit primário, da meta primária, mas ela é significativa sobre as receitas
e ela é significativa sobre as despesas discricionárias, e com um sinal negativo. Então, isso indica que o período do teto de gastos ele realmente prejudicou a questão do superávit primário, a questão das despesas discricionárias, perdão. Aí nós temos a dinâmica de curto prazo. A nossa dinâmica de curto prazo ela mostra como os choques eles se dissipam e como as variáveis retornam à sua trajetória de longo prazo. E o que nós temos visto é que existe uma certa resiliência pelo lado das despesas em retornar, que são aqui equação 3 e 4, em retornar para a trajetória de longo prazo, de forma que, por exemplo, na equação 3, que testa sobre as despesas totais, apenas 23% dos choques sobre as despesas totais retornam no primeiro mês para a trajetória de longo prazo. No caso das despesas discricionárias, 48%. Mas quando nós olhamos o lado das receitas, os choques eles se dissipam muito mais rápido. 84% dos choques se dissipam no primeiro mês. E no caso do primário, aqui do superávit primário, 57%. Isso está relacionado com a questão da rigidez do gasto público no Brasil. Gasto público no Brasil, uma vez que você contrata, dificilmente você corta. Então, isso você depende aí de processo legislativo, isso é demorado, às vezes emenda a Constituição, maioria qualificada, é difícil de mexer com isso. Então, portanto, os choques de curto prazo eles se dissipam de forma mais lenta em relação às despesas, em relação às receitas. Então, por fim, algumas considerações finais para encerrar. As regras fiscais mantiveram o padrão de longo prazo, apesar dos percalços. Os choques de curto prazo sobre as despesas, eles tendem a ser mais resilientes para retornar à trajetória de longo prazo. A rigidez elevada do gasto público ainda é um problema. Né? Quem leu aquele livro do Gustavo Franco, Lições Amargas, o livro recém-lançado dele, ele vai dizer ali que é um convite ao impasse você ter regras fiscais que estabelecem limite ao crescimento do gasto público na Constituição e, na mesma Constituição, você ter regras não fiscais que estimulam o crescimento do gasto público a toda forma. E o Brasil está vivendo um pouco isso. Perspectivas futuras da política fiscal no Brasil é o ambiente de aprimoramento com essas regras, talvez estabelecendo regras para a dívida pública, a criação do Conselho de Gestão Fiscal, aos moldes do Conselho Monetário Nacional, um conselho talvez externo ao governo para poder acompanhar isso melhor, e aí o fortalecimento das instituições de enforcement, que obriguem os governos a cumprir as regras fiscais para que nós não tenhamos essa esquizofrenia que nós vivemos hoje. Uma infinidade de regras fiscais, regra fiscal sendo colocada na Constituição praticamente a todo ano e nenhuma sendo cumprida, nenhuma sendo obedecida. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Aqui nós temos aqui os contados, essa citação do Alesina que eu gosto bastante, um paper de 96, que nenhuma regra fiscal pode evitar um déficit, se é isso que um governo ou uma legislatura estão dispostos a fazer. Essa frase é do Alberto Alesina e do Roberto Ferrotti. Paro por aqui. Professor Benito, muito obrigado. É uma verdadeira aula, né? Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho também.